estive a investigar os exames de 2020, 2021 e 2022 para te dizer detalhadamente aquilo que sai no exame, para que possas estudar apenas aquela matéria que é mais importante para os teus objetivos. E não percas, porque no final ainda te vou dizer aquilo que eu estudaria se eu quisesse ter 10, se eu quisesse ter 15 e se eu quisesse ter 20. Isto tudo num único slide. Por isso, de quem está à espera, vamos começar! Se for como em 2022, então o exame terá 5 perguntas de escolha múltipla e 13 perguntas de resposta aberta, para um grande total de 18 perguntas. Mas felizmente não vais ter de fazer as 18 perguntas porque há perguntas opcionais. De facto, se for como em 2022, então haverá 6 perguntas opcionais, em que só contam as 3 melhores. E podes estar-te a perguntar, mas por que raio é que estão aqui 7 e não 6? Porque de facto estas 3 aqui são sempre opcionais, mas agora dentro destes 4 temas vai haver sempre um deles em que essa é obrigatória. E só as outras 3 é que serão opcionais. E todas as outras serão obrigatórias, para um total de 12 perguntas obrigatórias e 6 perguntas opcionais. Em termos de pontos, se for como em 2022, cada escolha múltipla vale 12 pontos e cada resposta aberta vale 14 pontos. Se fizeres as contas e acertares as 12 obrigatórias mais as 3 opcionais, então o total vai dar sempre 200. Ou seja, nota 20. Mas agora, muito mais importante, quais é que são os temas para cada uma destas perguntas? Ora, tendo uma múltipla obrigatória e uma aberta obrigatória, temos a geometria no espaço e o exercício de calculadora de funções. Depois, tendo uma escolha múltipla obrigatória e uma aberta opcional, temos os complexos, temos as sucessões e temos a combinatória e probabilidades. Repara que a combinatória e probabilidades tem mais uma aberta obrigatória. E depois, aqueles que têm uma obrigatória aberta são os limites, são monotonia e concavidade e é o exercício difícil de Papa 20 que mistura toda a matéria. E depois, daquelas que às vezes são opcionais, outras vezes não, temos as equações e inequações exponenciais e logarítmicas, temos a trigonometria e temos outro exercício qualquer que tenha a ver ou com funções ou com geometria no plano / trigonometria. Mas agora não penses que ficamos por aqui, porque eu te vou dizer exatamente o que é que sai em cada exercício. Na geometria no espaço, a múltipla é sempre identificar a equação de uma reta, de um plano ou de uma superfície esférica que satisfaz determinadas características. Ou então vai ser calcular um produto escalar ou eventualmente calcular um ângulo pelo produto escalar. E a aberta varia imenso, só que uma coisa que tem em comum é que normalmente envolve intersetar retas e planos ou retas e retas. Depois, a calculadora. A múltipla vai ser sempre o exercício básico de funções, ou resolver uma equação, ou calcular uma ordenada, f de x, ou calcular um limite, ou uma taxa média de variação, etc, etc. E a aberta é sempre a mesma coisa, que é intersetar 2 gráficos na calculadora para resolver uma equação na calculadora. Depois, nos complexos, a múltipla tem sempre a ver com o significado geométrico, ou da forma algébrica ou da forma trigonométrica, e a aberta é resolver uma equação. Nas sucessões, na múltipla, vais identificar sucessões limitadas, monótonas e convergentes. Podes também ter de calcular limites. Podes também ter de aplicar o limite segundo Einstein, que no fundo é calcular 2 limites. Depois tens as progressões geométricas e aritméticas. E ainda, excepcionalmente, como aconteceu na segunda fase de 2022, pode não aparecer sucessões, mas sim um exercício básico de funções. Nesse caso, foi um exercício de identificar o mínimo, mas pode ser outra coisa. E na aberta de sucessões, pode ser todos os mesmos assuntos, à exceção do básico de funções, mas claro, mais num contexto de pergunta aberta. Depois, na combinatória e probabilidades, não se sabe qual é que é a escolha múltipla obrigatória e qual é que é a aberta obrigatória, mas uma delas será combinatória e a outra será probabilidades. Combinatória poderá ser contar, poderá ser triângulo de Pascal, que em 2022 apareceu pela primeira vez, e binómio de Newton nunca apareceu, mas nunca se sabe.
E nas probabilidades pode ser calcular probabilidades, normalmente faz-se uma tabela, depois também temos as demonstrações e a regra de Laplace. E depois a aberta opcional é mais outro exercício de probabilidades, ou tabela, ou demonstração, ou Laplace. Depois, nos limites, o obrigatório costuma ser sempre continuidade ou existência de limites. Já sabes, é só calcular os dois limites laterais e, no caso da continuidade, também calcular o valor no próprio ponto. E a opcional costuma ser assíntotas, ou verticais, ou horizontais, ou oblíquas, ou uma combinação dessas. A monotonia e concavidade não tem nada que se lhe diga, é derivada e quadricinal. Depois, o difícil vai ser combinar toda a matéria de funções, incluindo sucessões, com toda a matéria de geometria no plano barra trigonometria. Depois, equações, inequações exponenciais e logarítmicas, está tudo dito. Trigonometria pode ser qualquer coisa que tenha a ver com trigonometria. Por exemplo, o facto da tangente da inclinação ser igual ao declive da reta. Ou então aplicar as fórmulas da trigonometria, fórmula fundamental, fórmulas da soma, fórmulas de redução ao primeiro quadrante. Pode ser resolver uma equação trigonométrica. E também pode ser aplicar a fórmula do comprimento do arco, que é ângulo vezes o raio. Isto está no formulário, bem como muitas das outras fórmulas. E depois, o outro exercício de funções ou geometria no plano. Ora, aí pode ser qualquer coisa mesmo. Nas funções pode ser, por exemplo, bolzano, ou pode ser a definição de derivada aplicada ao cálculo de limites, pode ser calcular uma inversa, etc, etc. E no caso da geometria, pode ser qualquer matéria da trigonometria que acabámos de ver, pode ser também uma equação da reta, por exemplo, até a equação da reta tangente, usando o facto de que o declive dessa reta é a derivada, e também calcular o produto escalar, etc, etc. E agora chegamos à melhor parte, em que eu te digo o que é que eu faria se eu quisesse ter 10, 15 ou 20. Ora, se tu queres ter 10, se tu queres ter metade da nota máxima, então aquilo que tens de fazer é saber muito bem metade da matéria. No fundo, o número que tens de lembrar sempre é o 8. 8 porquê? Porque é o número de exercícios que tens de acertar para ter 10. E então, quais é que são os exercícios em que eu apostaria forte? Ora, eu ia-me tornar o mestre das probabilidades e das funções. E quando eu digo probabilidades, não é nada da combinatória, nada de contar, mas apenas a parte das fórmulas das probabilidades. Ou seja, aqueles problemas ou que se resolvem com tabela dupla entrada ou aquelas demonstrações. E porquê? Porque estes exercícios se resolvem sempre da mesma maneira. Eu tenho um ótimo vídeo a explicar exatamente passo a passo a estratégia geral. E a mesma coisa para os exercícios de funções. A maior parte desses exercícios, a estratégia geral é sempre a mesma, resolvem sempre da mesma maneira, por isso são os melhores para eu apostar forte. Por isso, vou fazer aquele de limites, aquele de monotonia e concavidade, aquele de equações e inequações exponenciais e logarítmicas, porque se resolvem sempre da mesma maneira. E é a mesma coisa para o exercício de interceptar dois gráficos na calculadora, resolve sempre da mesma maneira. E o de funções básicas não é sempre da mesma maneira, mas como nós já estamos especialistas nas funções, então só saber mais meia dúzia de coisas não nos vai dar trabalho nenhum. E a mesma lógica para as sucessões. Já sabemos tanto de funções que as sucessões vai ser muito pouco trabalho extra. Vai ser só mais perceber estas palavrinhas de limitada, monótona, convergente, depois perceber o AINE e depois as progressões aritméticas e geométricas. A estratégia geral também é sempre a mesma coisa. Mais uma vez, vê os meus vídeos e resoluções de exame. E depois, funções básicas, fácil, fácil, fácil. E ainda por cima, ficamos aqui com uma opcional extra, que é para quê? Que é para, no caso de nós falharmos uma das outras, então termos sempre um backup. Depois, se eu já tivesse feito isto tudo e ainda tivesse mais tempo, então ia tentar o 15. E aí tinha-me de lembrar do número 12. Precisaria de acertar 12 exercícios. E aí aquilo que eu ia tentar fazer era aprender toda a matéria das perguntas obrigatórias, à exceção do Papa 20. E então ia aprender a combinatória, a contar, triângulo Pascal, binómio de Newton e regra Laplace, depois toda a matéria de geometria no espaço e depois nos complexos apenas aprender o suficiente para conseguir responder à escolha múltipla. E depois, embora nem sempre saia e muitas vezes seja opcional,
Eu recomendaria à mesma aprender o Teorema de Bolzano, porque é daqueles exercícios que se resolve sempre da mesma maneira, por isso dá muito pouco trabalho estudar e se aparecer no exame, então tens aí um exercício de borla. E se eu tivesse mais um tempinho, eu ia tentar o 20. E para isso o número que eu me tinha a lembrar era 15. Tinha de acertar 15 exercícios. Todas as 12 obrigatórias, mais as 3 opcionais. Então, para isso, eu ia aprender toda a trigonometria muito bem, depois ia aprender todas as matérias mais obscuras de funções e de geometria no plano barra trigonometria, espreita as aprendizagens essenciais, que talvez seja a melhor fonte, e sabendo isto, agora já teria tudo para ser capaz de enfrentar o grande Papa 20, que no fundo é o meu grande objetivo se eu quero ter 20. E se tiveres algum tempinho, então recomendo também que aprendas a resolver equações nos complexos, porque embora nos últimos 3 anos tenha sido sempre um exercício opcional, nunca se sabe se este ano ele se torna um exercício obrigatório. E como tu queres ter 20, então não podes correr riscos e tens de estar preparado para qualquer matéria. E agora só te restam 2 perguntas. Primeira pergunta, que recursos é que vais utilizar? Ora, felizmente no meu website tens todos os recursos que possas precisar. Exercícios, resumos, vídeos e, mais importante que tudo, o meu livro de Matemática A que te ensina a matéria do zero através de exercícios, nada melhor para o exame. Está tudo no meu website. E a segunda pergunta, como é que vais estudar? Ora, este meu vídeo diz-te tudo. Todos estes links e muitos mais estarão abaixo na descrição e no comentário fixado. E agora, mãos à obra e lembra-te, até ao exame, estamos juntos nisto! Vemo-nos por cá.